Olá pessoal, vamos falar sobre mais um exercício das leis de Newton, tá? O livro básico que nós estamos usando, Física 1, Mecânica, Cesimansky, tá? 12ª edição. O exercício que nós vamos fazer é o exercício 4.5 da página 130, ok? Bom, esse tipo de exercício é basicamente ainda trabalhando, né, com vetores, decomposições de força, né, encontrar forças resultantes dentro do sistema, né, no qual se pede, ok? Bom, o exercício pede o seguinte e nos fala o seguinte: dois cachorros puxam horizontalmente cordas amarradas em um poste. O ângulo entre as cordas é igual a 60 graus. Se o cachorro A exerce uma força de 270 newton e o cachorro B exerce uma força de 300 newton, ache o módulo da força resultante e o ângulo que ela faz com a corda do cachorro A. Ok? Bom, para fazer esse tipo de exercício, né, sempre que eu estiver falando de forças, né, questão de ângulo entre forças, vetores, é sempre aconselhado fazer o diagrama de corpo livre, pelo fato dele poder mostrar para a gente de forma mais clara para onde vão essas forças, como decompor essas forças, ok? Então aqui nós temos eixo Y, eixo X. Bom, vamos considerar o cachorro A, por exemplo, na horizontal. Por que eu estou considerando como na horizontal? Porque mais na frente, no exercício, né, a última pergunta que o exercício faz, a última solicitação, é que eu acho o ângulo da corda do cachorro, né, A, né, da força resultante com a corda do cachorro A. Fica muito mais simples eu encontrar quando a força está em cima dos eixos, tanto seja ele o eixo Y quanto o eixo X, ok? Então, já que ele pede isso, vou colocar aqui a força, né, a força do cachorro A no vetor X, ok? Em cima do eixo X. Então, eu tenho a força A, tá? Vou desenhar aqui o vetor. Então, eu tenho a força A igual a 270 newtons, ok? Em cima do eixo X. Ele fala o seguinte também, né? Fala que eu tenho uma força B, que é do cachorro B, tá? Essa força, ela ocorre a um ângulo, né, de 60 graus da força do cachorro A. Então, eu vou colocar aqui, tá, simbolicamente, o vetor B. Vou colocar aqui o vetor B da força B igual a 300 newton, que é a força que foi informada no exercício. E o ângulo que faz entre as duas, 60 graus. Ok? Bom, o que eu posso tirar de conclusão disso? Eu consigo achar a força resultante. E a força resultante ela tem que estar entre esses dois vetores. Ok? Força resultante sempre vai estar entre os dois vetores no qual nós trabalhamos. Tudo bem? Bom, baseando nesse diagrama que nós fizemos, vamos fazer a seguinte análise, né? Eu tenho que ter vetores tanto na horizontal quanto na vertical, tá? O valor da composição do vetor tanto em x quanto em y para FA quanto para FB. Para FB, para FA fica fácil a questão dos vetores, ou seja, eu tenho 0 em x e, desculpa, em y e em x eu tenho 270. Já o vetor FB, eu tenho 300 newton a 60 graus, ou seja, eu tenho componentes tanto na vertical quanto na horizontal, ok? Mas é bem simples de encontrar. Bom, eu tenho então uma decomposição do vetor FB em y, ou seja, eu tenho um vetor de FB em y, ok? Então esse vetor que eu tenho na vertical aqui em amarelo, nada mais é que uma parte da decomposição de FB, ok? E eu tenho também um vetor FB na horizontal, que é a decomposição do próprio FB, ok? Bom,
como que eu vou simbolizar isso? Então, primeiro, vamos olhar a força A. Na força A, o que eu tenho, né, de decomposição nos eixos? Eu tenho que no eixo X, eu tenho 270 newtons, né, em X. Ok? Nós simbolizamos pelo I mais circunflexo. E para y, nós não temos nada desse vetor FA. Então, nós temos mais 0 no eixo y, que nós simbolizamos por J circunflexo. Ok? Bom, aqui nós temos, então, a decomposição da força A nos dois eixos. Agora, da força B. Na força B, como ficaria essa decomposição? Bom, então eu tenho o seguinte, eu tenho que passar um pouquinho para o lado aqui, quanto vale esse vetor FB em X, né? Então vamos dar nomes aqui, quanto vale esse vetor FB em Y, desculpa, e quanto vale esse vetor aqui FB em X. Para saber esses vetores, basicamente eu trabalho com a trigonometria, ok? Então eu tenho o seguinte, tenho que o FBY, né, essa altura que eu tenho é a mesma altura que eu tenho de cá. Então essa altura eu posso chamar ela de FBY também, ok? E esse vetor que eu tenho na base aqui desse triângulo que forma é FBX, beleza? Bom, sendo assim, como é que eu faço para calcular, né, meu FBX e meu FBY? Considerando que o meu FBX é o meu cateto adjacente ao ângulo de 60, tá? E eu tenho a hipotenusa que vale 300, que é o FB, como que eu calculo ele? Eu tenho que, então, cosseno de 60 graus é igual ao cateto adjacente, que é FBX, sobre a hipotenusa, que é o FB. Só que o meu FB já tem o valor que é 300 newton, né? Bom, sendo assim, eu tenho que FBX é igual a 300 multiplicado pelo cosseno de 60. Ok? Bom, então nós temos que FBX é igual a 150 newtons. Ok? Então, nós encontramos aqui o valor, né, do FBX. Ou seja, encontramos o valor de FB em X. FB em X, então, ele vai valer 150 newtons, né, em X. Ok? No sentido positivo de x. Então, nós temos, então, mais... Agora, eu vou descobrir o valor em y. Tá? O valor em y, ele é dado pelo seguinte. Já que o meu FBY é o cateto oposto ao ângulo de 60 e eu tenho hipotenusa, eu posso falar que seno de 60 é igual a o cateto oposto, que é FBY, ok? Dividido por a hipotenusa, que é FB, que é igual a 300. Organizando, eu tenho que FBY é igual a 300 multiplicado pelo seno de 60. Ok? Logo, eu tenho que FBY é igual a, né, considerando toda essa regra que nós fizemos, FBY é igual a 259
2.622,8 newtons. Ok? Então, nós encontramos aqui os valores, né, tanto da componente FB em X, quanto o valor da componente FY, né, de FB. Ok? Bom, sendo assim, então, nós temos que em Y, né, nós temos de FB uma componente que vale 259,8 newtons, ok? No eixo Y. Para eu encontrar a força resultante, eu falo que, né, a força resultante nada mais é que Fr, que é a força resultante, é igual a força 1 mais a força 2. Sendo assim, como que vai ficar o meu cálculo? Simplesmente eu vou somar essas duas componentes que eu encontrei. Ok? Bom, somando os dois, eu tenho que FA mais FB, no caso eu considerei como F1 mais F2, vai ser igual a FR. Então, nós temos FR igual a 250 mais 150, nós temos, 270 mais 150, nós temos 420 em X, mais 0 mais 259,8, 259,8 em Y. Ok? Então, nós temos aqui as coordenadas, né, a decomposição dos nossos vetores, né, na força resultante. Ok? Ou seja, vamos elaborar aqui mais um diagrama de corpo livre. Para quê? Para que fique bem visível o que nós estamos fazendo, tá? Para que fique bem claro tudo que nós realmente precisamos de encontrar, né, fique de fácil visualização. Ok? Então, nós vamos fazer aqui o eixo Y, eixo X. O que nós temos? Nós temos que em X nós vamos ter um vetor que vale, só fazer mais certinho aqui, nós temos um vetor que vai valer 420, ok? Então, esse vetor aqui, 420 newton, ok? E temos um outro vetor em y. Esse vetor em y, ele vale a quanto? Qual o valor desse vetor que foi decomposto para y? Foi o valor que nós encontramos em cima, né, referente à força resultante, que foi de 259,8 newtons, ok? Sendo assim, como que eu vou achar a força resultante? Tá? A força resultante nada mais é que a interseção, né, dos pontos, né, de forma paralela do eixo x projetado até a altura do eixo y e do eixo y projetado até o final do vetor x. Sendo assim, eu tenho que a minha força resultante ela parte do centro e vai nessa direção, ok? Então, eu tenho que a minha força resultante fica aqui, ó. Tudo bem? Como que eu vou achar o valor dessa força resultante? Bom, aqui eu acabei de formar basicamente a mesma figura do desenho de cima, que é o triângulo retângulo. Então, eu faço basicamente aqui por teorema de Pitágoras. Por que teorema de Pitágoras? Porque eu tenho aqui um cateto que vale 420 e esse cateto de cá que vale 259,8. Ok? Então, sendo assim, pela regra do teorema de Pitágoras, nós temos que
a força resultante ao quadrado, que é a nossa hipotenusa, é igual à soma do quadrado dos catetos. Ou seja, eu tenho força resultante ao quadrado igual a 420 ao quadrado mais 259,8 ao quadrado. Beleza? Bom, sendo assim, nós temos que FR, a força resultante, é igual a 420 ao quadrado mais 259,8 ao quadrado, tudo isso dentro da raiz quadrada. Então, podemos definir que a força resultante, né, da decomposição, né, dessas duas componentes, né, derivada dessa decomposição das duas componentes, é igual a 493,86 newton. Ok? Então, nós encontramos aqui o nosso primeiro questionamento, que perguntava quanto vale a força resultante, qual que é o módulo da força resultante no qual nós estamos trabalhando. Beleza? Então, esse primeiro está resolvido. Agora, a outra pergunta que ele faz é o seguinte, né? Ele fala, ache o módulo da força resultante e o ângulo que ele faz com a corda do cachorro A. Ou seja, lembra que eu falei que nós colocamos a corda, né, do cachorro A em cima do eixo horizontal para ficar mais fácil? Justamente por isso. Se eu tenho o eixo horizontal aqui, é justamente o eixo de onde eu tinha o meu cachorro A. Então, o ângulo que eu quero descobrir é simplesmente esse ângulo de cá. Vou chamar ele de alfa, ok? Bom, para eu achar esse ângulo, eu passo a trabalhar com a relação trigonométrica. Qual relação trigonométrica? Se eu tenho o cateto oposto a ele, o cateto adjacente, né, eu posso simplesmente trabalhar com a tangente, não é isso? Então, eu tenho que a tangente de um ângulo alfa é igual ao cateto oposto a ele, que é 259,8, dividido pelo cateto adjacente, ok? Então, nós temos cateto oposto aqui em cima, cateto adjacente na parte inferior. O cateto adjacente, 420 newton, ok? Bom, então nós temos que, se eu quero achar somente o alfa, alfa é igual a arctangente de 259,8 dividido por 420, ok? Então, eu tenho que alfa é igual a, né? Considerando todos esses cálculos, nós temos que alfa tem um valor aproximado de 31,74 graus. Então, nós encontramos aqui o ângulo que ele faz com a horizontal. Beleza? Bom, pessoal, viu como é bem tranquilo trabalhar com a questão de vetores, né? Se você trabalha com vetores nos dois eixos, é bem tranquilo. Basicamente, você trabalha com triângulo, retângulo, né? Conceitos mais básicos da trigonometria e da matemática. Ok? Bom, pessoal, esse foi mais um exercício das leis de Newton, tá? Em caso de dúvida e questionamentos, queiram entrar em contato, fiquem à vontade, ok? Será um prazer poder ajudá-los e até a próxima. Muito obrigado.